Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia a todos também que estão de forma remota. Nós daremos início hoje à reunião de número 129 da Conitec, primeiramente Comitê de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O primeiro item da nossa pauta é a aprovação da ata da reunião anterior, de número 128. Ela foi enviada por e-mail e até então não temos nenhuma contribuição, então podemos aprovar a ata conforme está. Ok, então seguimos para o próximo item da nossa pauta, que será a apreciação inicial do PCDT da doença falciforme. A apresentação será feita pelo AOC com a Ludmila. Oi, Ludmila, bom dia. Bom dia. Só um minutinho, já vou compartilhar. E a Dalila Dalila, você vai fazer também um resuminho, né? Então, pode fazer, Dalila. Bom dia. Então, vou apresentar o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença falciforme. Eu declaro não ter conflito de interesse com o tema. A atualização desse protocolo ela foi demandada pela SecTix. A reunião de escopo do protocolo ocorreu no dia 26 de julho de 2022 e contou com a participação de representantes das áreas técnicas do Ministério da Saúde, representantes da Associação de Pacientes e especialistas do tema. A minuta do protocolo ela foi discutida na reunião número 113 da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, ocorrida em março de 2024, que participaram representantes da SecTix, da SAPES e da SAES, e esse protocolo teve como grupo elaborador o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que vai prosseguir a apresentação. Bom dia, está compartilhada a minha tela? Tá certo? Sim. Ludmila, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, declaro não ter conflito de interesse com a matéria. Então, esta é uma proposta de atualização do PCDT, da doença falciforme, que tem como finalidade fornecer as recomendações do diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas com a doença falciforme. Além disso, a atualização ela traz informações sobre o uso de tecnologias incorporadas, que é a alfapoetina, para os pacientes com DF e declínio de função renal, piora dos níveis de hemoglobina, hidroxiureia de 100 miligramas para pacientes com pelo menos 9 meses de idade, hidroxiureia para pacientes nos subtipos SS, S-beta 0, S-beta mais grave e SD Punjab entre 9 e 24 meses. A doença falciforme, então, ela é um grupo de doenças hereditárias e é resultante de uma alteração da hemoglobina, dando origem à hemoglobina S, que está sujeita a uma alteração em sua forma, formando uma estrutura falciforme. E, em decorrência dessa alteração, os pacientes ocorrem com algumas alterações na membrana e podem levar a quadros de hemólise intravascular, anemia hemolítica crônica. Bom, também ocorrem algumas alterações endoteliais que, associadas à vasculopatia periférica e hipercoabilidade, tornam-se responsáveis por alguns quadros muito comuns, como os episódios de vaso-oclusão, que são relacionados com dores muito agudas, e alguns fenômenos inflamatórios e danos a diversos órgãos. Há uma grande heterogeneidade mutacional e também relacionado com a concentração intracelular de hemoglobina S, existe um espectro grande de manifestações e também de diferentes complicações e gravidade da doença também em função dessas duas questões. Quando ocorre, então, a mutação homozigótica da hemoglobina SS, que é conhecida como anemia falciforme, o genótipo mais comum e também o mais grave.
Bom, os CIDs contemplados nesse PCDT são anemia falciforme com crise, anemia falciforme sem crise e os transtornos falciformes heterozigóticos duplos. Com relação ao diagnóstico, o PCDT ele apresenta inicialmente as manifestações clínicas relacionadas à anemia hemolítica e à alteração na hemoglobina basal, que fica entre 6 e 9 miligramas para os pacientes com SS e S-beta 0, e resultam em sinais de palidez da pele, das mucosas, icterícia, cansaço, sonolência, taquicardia e sopros cardíacos. Os episódios vasoclusivos, como eu comentei, estão relacionados a quadros de dor intensa pelo corpo. Também são frequentes alterações renais, infecções e febre e sequestro esplênico. Bom, o diagnóstico ele é feito de forma laboratorial e a confirmação é dada pelo teste de eletroforese de hemoglobina, seja pela técnica de focalização isoelétrica ou pela cromatografia líquida de alta resolução. O teste de biologia molecular, por sua vez, ele é usado para elucidar o genótipo e os polimorfismos presentes, que são importantes para avaliar o prognóstico e a gravidade da doença. Também recomenda-se a quantificação da hemoglobina A2 e da hemoglobina fetal, análise familiar de pai, de mãe e irmãos e identificação da presença da variante da alfa-talassemia, dos haplótipos associados ao gene da hemoglobina S e as demais variantes de hemoglobina. Bom, esse fluxograma ele traz então que o diagnóstico ele acontece normalmente de forma precoce no contexto do programa de triagem neonatal, mas ele também pode se dar de forma tardia através da suspeita clínica de doença falciforme, e em ambos os casos é confirmado o diagnóstico pela eletroforese, e nos casos onde ocorre, onde for confirmada a homozigose ou a heterozigose composta, os centros de referência devem ser notificados. Então, esse paciente é encaminhado para realizar a avaliação genotípica, fenotipagem eritrocitária e os demais testes imunohematológicos, e inicia, então, o tratamento e acompanhamento da doença falciforme. Já os pacientes que não têm a homozigose SS ou a heterozigose composta, eles podem ser diagnosticados com traço falciforme, e nesse caso eles são acompanhados na atenção básica, incluindo essa informação no prontuário e com uma consulta de informação e orientação para o paciente e para os familiares, e quando não for confirmado, esse paciente deve ser acompanhado para os diagnósticos alternativos. Os critérios de inclusão são crianças ou adultos de ambos os sexos com suspeita ou diagnóstico da doença falciforme. E, adicionalmente, estão listados alguns critérios adicionais para o uso dos medicamentos. Então, para a hidroxiureia, esses critérios são teste compatível com os subtipos SS, S-beta 0, S-beta mais grave e SD-Punjab, e idade maior ou igual a 9 meses. Ou nos casos do subtipo SC, SD, S-beta tal, com idade igual ou superior a 2 anos. Já para a alfapoetina, discutida no contexto da incorporação do medicamento, foram definidos os critérios de idade igual ou superior a 18 anos, com um dos seguintes critérios. Nos casos do subtipo compatível SS-S-beta 0, em uso de hidroxiureia, que precise de 3 ou mais concentrados de hemácias no ano para manter a hemoglobina igual ou acima 8,5, ou aqueles que apresentam uma redução maior que 1,5 da sua hemoglobina basal. Ou os pacientes com SS ou S-beta 0 apresentando a síndrome de hiperemólise. Bom, serão excluídos do tratamento com a hidroxiureia os pacientes virgens de tratamento que apresentem qualquer uma das seguintes condições, que são as contagens de neutrófilo abaixo de 1.500 para os pacientes com acima de 1 ano de idade ou 1.000 para abaixo de 1 ano de idade, hemoglobina abaixo de 4,5, reticulócitos e plaquetas abaixo de 80.000, gestantes ou mulheres sexualmente ativas que não estejam utilizando métodos contraceptivos ou doença hepática ativa.
Também foi acrescentada uma nota esclarecendo que os reticulócitos abaixo de 80 mil é um critério de exclusão para pacientes virgens e não se aplica aos pacientes que já iniciaram o tratamento em algum momento com hidroxiureia. E também que a infecção pelo vírus do HIV não contraindica o uso da hidroxiureia. Bom, os casos especiais para os pacientes com subtipos SC, SD e SB total, menores de 2 anos de idade, eles podem também receber o medicamento a partir dos 9 meses, desde que tenha pelo menos um dos seguintes critérios, né, que seria dactilite, a concentração de hemoglobina menor que 7 e contagem de leucócitos menor que 20 mil. Bom, o PCDT, ele traz a abordagem terapêutica contemplando a profilaxia das infecções e vacinações, o tratamento não medicamentoso como uma abordagem multidisciplinar conforme as diferentes complicações que estão relacionadas com a doença, o tratamento medicamentoso e o tratamento nas populações específicas. Então, com relação à profilaxia de infecções, a vacinação é abordada a profilaxia antimicrobiana, o calendário vacinal, recomendado pelo Ministério da Saúde, acrescido recomendando também a vacina antipneumocócica polissacarídica não conjugada 23 valente e a pneumocócica conjugada 13 valente. Além disso, recomenda também anualmente, quando disponível, a vacina da influenza e recomenda também a vacinação do Covid de acordo com o Ministério. No tratamento não medicamentoso, são abordados o suporte transfuncional, o transplante de células tronco hematopoéticas, estratégias para controle da dor, alimentação e suplementação, suporte fisioterapêutico e respiratório, a saúde bucal, suporte oftalmológico, priaprismo, úlceras de membros inferiores, complicações neurocognitivas e cuidados pós e pré-cirúrgicos para os pacientes que forem indicados a algum procedimento cirúrgico. Com relação ao tratamento medicamentoso, são abordados o uso de hidroxiureia para prevenção de crises e complicações, estratégias para o tratamento das infecções, né, não mais a profilaxia, mas sim o tratamento, a suplementação com ácido fólico, a suplementação de ferro, a sobrecarga de ferro transfusional, esses de acordo com os respectivos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, analgesia, medicamento, esses dois tópicos eu vou destrinchar mais à frente, que seriam os medicamentos e os esquemas de administração. E também são abordadas algumas populações específicas, como pacientes com complicações renais, complicações cardíacas e pulmonares, pacientes gestantes e casos emergenciais. Bom, os medicamentos disponíveis aqui no tratamento medicamentoso são ácido fólico, amoxicilina com clavulanato, azitromicina, benzilpenicilina, cefalexina, ceftriaxona, estolato de eritromicina e fenoximetilpenicilina. Adicionalmente, né, da incorporação apresentada aqui em negrito, a alfa-poetina e a hidroxiureia nas cápsulas de 500 e no comprimido revestido de 100 miligramas. O PCDT aborda o monitoramento da alfa-poetina e recomenda que, para início do tratamento ou alteração da dose, seja apresentado um hemograma dos últimos 3 meses, e durante o tratamento é recomendado que esse hemograma seja feito ao menos 1 a 2 vezes por mês até que os níveis e estágios da hemoglobina sejam atingidos. Quando for atingido, o monitoramento ele pode ser mensal, nos 6 primeiros meses, e depois a cada 3 meses. Um destaque é que o hemograma é um exame de monitoramento e não deve ser interpretado como obrigatório para dispensação e continuidade do tratamento, né, que não interrompa esse tratamento. Como critério de interrupção, foi definido que
A alfapoetina ela deve ser mantida por tempo indeterminado, caso a diminuição da necessidade transfusional seja atendida, né? Então, o tratamento ele será suspenso apenas na seguinte situação: se após 6 meses de tratamento não ocorrer diminuição da necessidade transfusional para atingir a hemoglobina-alvo, que seria igual ou superior a 8,5 gramas por decilitro, ou aumento de 1,5 ou mais da hemoglobina basal do paciente. Com relação ao monitoramento da hidroxiureia, o objetivo é avaliar a efetividade e segurança do tratamento, e os exames listados aqui, eles são recomendados para avaliação inicial, para detecção precoce de complicações no início do tratamento. Então, esses exames devem ser considerados conforme a avaliação médica, e também para orientar a necessidade de ajuste de dose, mas não devem ser interpretados como obrigatórios para a continuidade da dispensação desse tratamento. Também sobre a indoxureia, alguns critérios de interrupção são a toxicidade demonstrada pelos exames laboratoriais, conforme o quadro apresentado aqui. Então, foram definidos os níveis tóxicos e os níveis aceitáveis. E recomenda que a hidroxiurela deve ser suspensa até que os parâmetros hematológicos aceitáveis sejam atingidos novamente. No caso em que esses parâmetros forem atingidos, a dose do reinício do tratamento é de 5 miligramas por quilo por dia, menor do que a dose do uso no momento da intoxicação, e a dose máxima diária é de 35 miligramas por quilo por dia. Uma observação é que, caso ocorra a toxicidade 2 vezes para a mesma dose, ela passa a ser considerada a dose máxima tolerada. Bom, esses são as principais tópicos, eu fico à disposição. Muito obrigada, Ludmila. Aqui presente também nós temos a especialista doutora Clarice. E aí eu abro aqui já as perguntas ou comentários do plenário sobre esta apresentação. Alguém tem questionamento? Bom dia, doutora Clarice. A senhora gostaria também de fazer um comentário? Bom dia, Luciane, um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu não tenho comentários, esse PCDT acho que já passou por vocês 2 vezes para as incorporações, ele está muito mais completo do que o último em termos de, não de aumento de coisas, mas de orientações para a população de médicos que não tem acesso a um grande centro de referência para ter uma boa avaliação do paciente, e ele traz algumas informações muito relevantes sobre complicações crônicas da doença, que o PCDT antigo não trazia. Enfim, nós como especialistas, eu representando os especialistas aqui, estamos muito satisfeitos com o desdobramento desse novo PCDT. Obrigada, Clarice. Mais alguém, então? Oi, Eduardo. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos. Eduardo Davi, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, não só para realmente reforçar tudo que a doutora Clarice colocou, e deixar claro que nossa área técnica, tá, da coordenação geral de sangue e hemoderivados, que acompanha aí todo o cuidado, né, ao paciente com doença falciforme, acompanhou desde o início, né, essa atualização, essa revisão. A gente também já vem acompanhando, né, em razão das incorporações que foram sendo feitas aí ao longo do ano passado, e eu acredito que vem um bom momento, assim, essa atualização do teor, do conteúdo do documento, né. Que bom saber da especialista que está contente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Então, podemos seguir com a aprovação para consulta pública? Ok? Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Clarice. Muito obrigada, Rosa, Ludmila, e pelo trabalho também apresentado. Obrigada a todos. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau. Na sequência, então, faremos a apresentação do retorno de consulta pública do do protocolo de uso da terapia fotodinâmica para o tratamento do carcinoma basocelular superficial e nodular, e será aí apresentado pela Bruna.
Bom dia a todos. Eu só gostaria de saber se eu faço o compartilhamento aqui ou vocês fazem daí. Tanto faz. Tá, então eu vou fazer. Tá bom. Vocês já conseguem ver? Já sim. Deixa eu só botar em modo de apresentação. Bom, então, bom dia. Meu nome é Bruna. Eu faço parte do NATS Unifesp Diadema, que foi o grupo elaborador deste protocolo. E hoje eu vou apresentar para vocês a análise da consulta pública número 8 de 2024 sobre o protocolo de uso da terapia fotodinâmica para o tratamento de carcinoma vasocelular superficial e nodular. Bruna, só a gente não consegue ver o modo apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui de novo Tá. para melhorar isso. Agora sim, né? Não, ele continua igual. Assim, agora foi sim. Então, seguindo aqui, eu aproveito para declarar que nenhum dos autores possui conflito de interesse com a matéria. E trazendo um breve contexto, essa é uma demanda da SecTix, que surgiu a partir da Portaria 46 de 2023, que tornou pública a decisão de incorporar no âmbito do SUS a terapia fotodinâmica para o tratamento do carcinoma vasocelular superficial e nodular, conforme protocolo de uso do Ministério. Então, inicialmente, a minuta do protocolo ela foi discutida na 112ª reunião ordinária da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, em 15 de fevereiro, e depois, na 127ª reunião da CONITEC, os membros do comitê deliberaram para que o tema fosse submetido à consulta pública com recomendação preliminar favorável. Depois disso, então, foi aberta a consulta pública número 8 de 2024, que recebeu contribuições no período de 22 de março de 2024 a 10 de abril de 2024. Trazendo também só uma breve apresentação das contribuições, foram 27 contribuições, sendo 14 de interessados do tema, então 52%, 8 de profissionais de saúde, 30%, e os demais foram pacientes, familiares, amigos ou cuidadores e organização da sociedade civil, representando 18%. Mais informações sobre a caracterização, elas estão disponíveis no site da CONITEC, estarão no protocolo também, mas de uma forma geral, 20 participantes, né, 74%, eram mulheres cisgênero, 23 se autodeclararam branco, 24 residiam na região sudeste do país, e os participantes tinham entre 23 e 77 anos. Eles ficaram sabendo da consulta pública através de amigos, colegas ou profissionais de trabalho, em 55% dos casos, e em 30% dos casos por e-mail. Além das 27 contribuições no formulário, a gente também teve 2 anexos contendo informações sobre o conteúdo do protocolo. Então, no formulário, quando eles foram questionados sobre o que eles acharam da proposta de protocolo, eles consideraram, né, 26 participantes, 96% consideraram a proposta muito boa e 4% um participante considerou boa. Quando eles foram questionados se eles gostariam de alterar ou incluir alguma informação no texto, 6 contribuições do formulário sugeriram alguma alteração, e quando eles foram questionados se eles gostariam de comentar sobre algum outro aspecto, 14 participantes deixaram contribuições adicionais, o que representou 50% das participações. Então, para analisar essas contribuições do formulário, no caso as 27, mais as 2 dos anexos, a gente fez uma avaliação qualitativa e quantitativa, considerando 4 etapas. A primeira foi a leitura de todas as contribuições, depois a identificação e a categorização das ideias centrais, a discussão sobre as contribuições que sugeriram alterações no texto, e aí, por fim, a adequação do texto do protocolo de uso com base nas contribuições recebidas. A partir de agora, então, eu apresento para vocês as contribuições e as nossas respostas, considerando tanto as participações no formulário quanto as contribuições dos 2 anexos.
E a primeira delas foi em relação a casos especiais. Os participantes, eles pediram para a gente revisar a informação de que não há experiência no tratamento de lesões localizadas na genitália. No entanto, a gente reforça que essa é uma informação que consta na bula do fotossensibilizador. Então, a gente fez um ajuste, mas não retirou essa informação. Então, a gente acrescentou que essa é uma informação da bula, mas manteve, né, essa cautela. E aí, vale a gente destacar aqui que, para justificar essa solicitação, os contribuintes, eles trouxeram referências, algumas referências, mas elas se concentram no tratamento de lesões de HPV que sai do escopo desse protocolo. Então, a gente considera que elas não poderiam ser usadas para alguma alteração, né? Então, a gente só realmente deixou o texto um pouco mais claro. E a gente também destaca que a inclusão desse grupo não representa uma contraindicação ao tratamento dessas lesões nesses locais, mas sim uma necessidade de cautela. Ainda em relação a casos especiais, uma das participações pediu para a gente expandir a sessão, incluindo idosos e pacientes com condições de saúde que afetam a regeneração da pele ou a resposta imunológica. No entanto, a gente fez uma busca sistematizada bastante ampla, a gente não encontrou diretrizes que tratam desses grupos. A gente também consultou alguns especialistas e a gente entendeu que expandir, né, não expandir os casos especiais com a inclusão desses grupos não comprometeria o uso do protocolo ou o tratamento. Então, pela falta de evidências realmente, por entender que não era uma necessidade tão urgente, a gente não expandiu essa sessão com a inclusão desses grupos. Em relação ao tratamento com a TFD especificamente, no que diz respeito à dose, intensidade e tempo, também tiveram algumas contribuições. Uma delas falava sobre a dose de 75 joules por centímetro quadrado, pedindo que a gente retirasse essa informação, porque ela não seria útil para o tratamento do câncer vasocelular superficial e nodular. No entanto, essa é uma informação que está na bula do fotossensibilizador e está em diretrizes britânicas também. Então, a gente fez, sim, ajustes ali para deixar o texto um pouco mais claro nesse sentido, acrescentou a informação de que o profissional precisa avaliar exatamente cada caso para entender a profundidade que ele precisa alcançar para definir a dose, mas a gente não retirou a informação. A gente também deixou o texto mais claro, incluindo outras solicitações dos participantes em relação à variação na intensidade, a depender da fonte de luz utilizada, e também na escolha dos protocolos. Então, a gente manteve um protocolo completo, de acordo com o programa TFD Brasil, né, que é um programa que tem bastante informação sobre o assunto, e depois foi deixando parâmetros mínimos e máximos e informações sobre a necessidade do profissional avaliar cada caso, e fizemos essas alterações no texto. Em relação à fluorescência, duas contribuições solicitaram a correção da informação de que quando acontece algum problema no tratamento com fotossensibilizador, essa fluorescência seria verde. Na verdade, ela realmente não é verde. A fluorescência verde é a que fica no tecido saudável ao redor da área tratada. E quando acontece algum problema, essa fluorescência, no lugar de ser vermelha, que é o habitual e é o que deve acontecer, ela acaba ficando baixa ou heterogênea. Então, a gente tem uma região escura ou heterogênea. A gente também fez a correção dessa informação. Uma outra solicitação foi em relação à correção do termo diodo de laser para laser de diodo. A gente também fez essa alteração. Em relação à dor e à hipertensão e a relação delas, né? Tiveram duas solicitações, uma pedindo para a gente incluir a informação de que, no caso, nas situações em que se usa analgesia tópica, ela não deve ter ação de vasoconstrição, então a gente adicionou essa informação. E uma outra contribuição era de uma especialista que trabalha já há mais de 15 anos na área e disse que nunca houve nenhum caso na experiência dela de hipertensão a partir da dor, né, dos pacientes apresentarem um aumento da pressão a partir da dor. Só que essa é uma informação abordada na bula do fotossensibilizador, então a gente achou que não era o caso de retirar, porque parece ser uma possibilidade.
No entanto, a gente consultou também outros especialistas na área que também falaram que esses são eventos raros. Então, a gente adicionou a informação de que, embora seja um evento raro, de acordo com os especialistas consultados, a dor durante a exposição à luz pode desencadear um aumento na pressão arterial. Então, a gente fez essa alteração no texto do protocolo. Em relação à distância entre o aplicador e a lesão, foi o maior número de contribuições, então 4 contribuições pediram uma alteração no texto em relação a isso, e de fato, como a gente colocou, precisa haver uma distância entre o equipamento, a fonte de luz e a pele do paciente, né, a lesão, no caso. Essa distância ela precisa existir para a efetividade e segurança do tratamento. No entanto, esse equipamento que a gente tem no Brasil hoje, ele tem um espaçador, e esse espaçador permite que a ponteira entre em contato. Na verdade, não só permite, como recomenda. Então, a gente fez todo um ajuste no texto, dizendo que no caso de equipamentos com espaçador, essa ponteira deve entrar em contato para garantir que o tratamento seja apropriado, né? No entanto, cada caso deve ser avaliado e o profissional ele deve sempre seguir rigorosamente as orientações fornecidas pelo fabricante, porque pode existir um equipamento que não tenha ponteira, por exemplo, e aí isso precisa ser considerado, porque o equipamento, a fonte de luz, não pode entrar em contato com a pele do paciente. Em relação ao monitoramento, uma das contribuições sugeriu que a gente acrescentasse o monitoramento a longo prazo, mas também algumas outras informações sobre recidiva e terapias subsequentes. A gente entendeu que fazia parte do escopo do protocolo incluir essa informação de tratamento a longo prazo, então a gente incluiu a partir das diretrizes que a gente avaliou essa informação, falando sobre avaliações anuais por 5 anos, podendo ser estendido até 10 anos esse acompanhamento, e que, a depender da gravidade do caso, esses intervalos poderiam ser até menores. No entanto, quando a gente fala já de tratamento com outras terapias, a gente entende que sai um pouco fora do escopo de um protocolo de uso, seria algo mais voltado para um PCDT realmente. Também tem a ausência de diretrizes, né? A literatura é um pouco escassa no que diz respeito a esse tema, então a gente optou por não acrescentar essa informação no momento. E aí, em relação a outros aspectos, a maior parte das contribuições, ela reforçou a eficácia, a efetividade, a segurança da TFD, especialmente para aqueles pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, que é o público-alvo dessa incorporação, né? E eles também expressam a satisfação em relação ao protocolo de uso e à incorporação do procedimento no SUS. E é isso, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada, Bruna. Abro aqui os comentários do plenário. Acho que, vendo assim as contribuições, né, foram contribuições excelentes aí dos profissionais que lidam, né, com o procedimento, então foi contribuições bem relevantes para o nosso texto, no nosso protocolo. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Então, podemos seguir com a aprovação para publicação do protocolo de uso, conforme está? Ok? Então, Bruna, muito obrigada. 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 Então, tivemos como registro de deliberação, os membros presentes deliberam por unanimidade recomendar a aprovação do protocolo de uso da terapia fotodinâmica no tratamento do carcinoma basocelular superficial e nodular, e estiveram presentes no momento da aprovação representantes da SECTIX, da SE, CESAI, SAES, CEGET, CNS, ANS, CONAS, CFM e NATS. Ok, pessoal. Muito obrigada. Na sequência, então, nós temos a apresentação do retorno de consulta pública do PCDT de retinopatia diabética, e a Dalila fará a apresentação. Bom, eu declaro não possuir conflito de interesse com o tema. Dalila, coloca o microfone mais perto aí do seu.
Tá falando. Pode passar. Bom, a origem da demanda dessa atualização é devido à incorporação do implante biodegradável de dexametasona para o tratamento do edema macular diabético em maiores de 18 anos. A apreciação preliminar desse protocolo ocorreu em março de 2024 e o protocolo esteve em consulta pública entre 22 de março e 10 de abril. Foram recebidas 45 contribuições públicas, sendo a maioria advindas de pessoa física, de mulher cisgênero, de cor branca, residente na região sul do país e com idade entre 25 e 39 anos. Em relação à avaliação geral das contribuições, a maioria, 76%, considerou o texto muito bom, 20% considerou o texto bom e 4% regular. 40 pessoas contribuíram como pessoa física, a maioria se declarou profissional de saúde, seguido por interessado no tema, paciente, familiar, amigo ou cuidador de paciente. A gente recebeu 5 contribuições de pessoas jurídicas, sendo 2 contribuições classificadas como empresas, uma contribuição da empresa fabricante do implante e 2 contribuições de organizações da sociedade civil. Em relação à avaliação geral do PCDT, a gente recebeu alguns elogios, e aqui eu destaco o comentário da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, que parabeniza a Conitec pelo esforço para aprovar tratamentos para retinopatia diabética no SUS, levando em consideração critérios de eficácia, segurança, custo e logística. Quanto ao tema específico dessa consulta, sobre a atualização do PCDT para retinopatia diabética, contemplando a incorporação do implante biodegradável de dexametasona, indicado para o tratamento do edema macular diabético no SUS, concordamos com os textos acrescentados a esse respeito. Em relação aos critérios de elegibilidade, algumas contribuições solicitaram o detalhamento dos critérios, sendo necessário descrever com maior clareza as linhas de tratamento do edema macular diabético. Foi informado que a utilização de dexametasona após a falha do tratamento com antiangiogênicos está de acordo com as principais diretrizes clínicas, sendo seu uso em primeira linha de tratamento restrita a grupos específicos. Essa sugestão ela não foi acatada. Os critérios de inclusão do protocolo consideram que, para o uso do aflibercept, do ranibizumab e do implante, o protocolo inclui pacientes maiores de 18 anos que apresentam edema macular diabético, que envolve o centro da fóvea, com qualquer grau de retinopatia diabética. E esse critério definido no protocolo, ele considerou as evidências científicas que subsidiaram a incorporação do implante, as quais concluíram que a eficácia do implante de dexametasona não é inferior aos anti-VEGFs. Os estudos demonstraram que o benefício clínico do implante é maximizado para algumas populações que atualmente encontram-se desassistidas ou subtratadas devido à ausência de uma opção de corticoterapia. Quanto ao perfil de segurança, as evidências consideraram que o perfil de segurança do implante ele é aceitável, todavia análises de caso a caso devem ser realizadas, uma vez que a diminuição da segurança para pacientes com glaucoma e retinopatia. Portanto, de acordo com essas avaliações para a incorporação dessas tecnologias, tanto a aflibercept, ranibizumab quanto o implante possuem a mesma indicação terapêutica. E aí, aqui a gente destaca que na seção de tratamento medicamentoso com corticoide foram incluídas informações sobre os potenciais eventos adversos relacionados ao uso do corticoide, de modo que, nesses casos, o seu uso deve ser considerado caso a caso por meio da decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Também recebemos contribuições solicitando a inclusão do bevacizumab para o tratamento da retinopatia diabética. A sugestão não foi acatada, uma vez que não houve decisão de incorporação no SUS do medicamento para a indicação. A gente também recebeu uma contribuição que apresentou dados científicos e econômicos sobre o faricimab, que é uma alternativa terapêutica para o tratamento do edema macular diabético.
No entanto, a gente considera que uma vez que o medicamento não foi avaliado pela Conitec, não é possível preconizá-lo no PCDT. Algumas contribuições também solicitaram o uso associado do anti-VEGF ao implante intravítrea de dexametasona. A sugestão não foi acatada, uma vez que o uso combinado das duas tecnologias não é recomendado no protocolo, considerando que a Conitec não avaliou essa possibilidade de associação medicamentosa. Uma contribuição informou que a dificuldade de acesso aos serviços de oftalmologia não deveria determinar exclusivamente o uso de dexametasona, pois a necessidade de acompanhamento do tratamento aumenta a frequência de visitas do paciente. A sugestão também não foi acatada. O PCDT informa que a escolha do corticoide intravítrea dependerá de critérios clínicos específicos, como a dificuldade de acesso regular ao serviço especializado. Contudo, a decisão sobre a alternativa terapêutica a ser utilizada no tratamento do edema deve ser compartilhada entre o médico e o paciente. E na seção de tratamento medicamentoso com corticoides, a gente recebeu sugestão de complementar o texto, especificamente em relação ao tratamento com corticoide, informando que os anti-VEGF são atualmente a opção de tratamento mais recomendada para o tratamento do edema, que acomete o centro da fóvea, de acordo com as principais diretrizes clínicas. Essa sugestão ela foi acatada, a redação do PCDT foi complementada com as seguintes informações. Foi considerado que os medicamentos anti-VEGF são os medicamentos mais recomendados para o tratamento do edema. A escolha do corticoide intravítreo como opção alternativa de tratamento dependerá de critérios clínicos específicos e, por isso, a decisão sobre a alternativa terapêutica ela deve ser compartilhada entre o médico e o paciente. E aqui eu trago em destaque em vermelho as complementações do texto que foram feitas após essas considerações da consulta pública. Então, a gente complementou o texto informando que os anti-VEGF são atualmente a opção de tratamento mais recomendada para os pacientes com edema macular diabético, de acordo com as principais diretrizes clínicas. E a decisão ela deve ser compartilhada entre o médico e o paciente, no primeiro parágrafo. O texto já previa qual é o subgrupo de pacientes que tem o maior potencial de se beneficiar com o uso do corticoide. O terceiro parágrafo ali a gente complementou, falando que a recomendação de uso do implante deve considerar os potenciais eventos adversos associados com essa alternativa terapêutica. Ensaios clínicos randomizados indicam que o uso do implante intravítrea de dexametasona está associado ao aumento do risco de formação de catarata e elevação da pressão intraocular. Portanto, a recomendação de uso do implante intravítrea de dexametasona deve ser avaliada caso a caso, sendo seu uso indicado principalmente após a falha dos antiangiogênicos ou nos pacientes não elegíveis aos antiangiogênicos. E a gente também complementou, conforme informação descrita em bula, que o implante ele é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à dexametasona ou a outros corticoides ou qualquer dos componentes desse produto. E já estava previsto do texto que também é contraindicado em causa de glaucoma avançado, pacientes afásicos com ruptura da cápsula posterior do cristalino e pacientes com lente intraocular de câmara anterior, lente intraocular fixada na íris ou fixação escleral, e quando houver ruptura de cápsula posterior do cristalino. Então, foi feita essa complementação no texto. É isso. Muito obrigada, Dalila. Aqui presente também nós temos o especialista Dr. Mauro Goldbaum. Dr. Mauro, você gostaria de fazer um comentário também? Bom dia. Primeiramente, agradeço novamente a possibilidade de participar do processo. Em termos de conflito de interesses, eu sou diretor tanto da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro como do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nos últimos 5 anos, já dei palestras para todas as empresas envolvidas em farmacoterapia, tanto dos antiangiogênicos como dos corticoides, mas eu trabalho no Hospital do SUS há 30 anos, no Hospital de Cotita, Psirica da Serra, sou voluntário no Hospital das Clínicas há 30 anos,
e tenho participado de todo esse processo há 10 anos como representante da sociedade, de forma voluntária, não recebo nada pelos trabalhos que estou fazendo. Só tenho a reforçar o elogio que fizemos, agradecendo e parabenizando a Conitec pelo esforço de disponibilizar essas drogas no tratamento da retinopatia diabética, especialmente do edema macular diabético, que envolve a fóvea. A gente concorda com o texto que está sendo apresentado. Acho que, em concordância com as evidências que temos, o texto está muito bem redigido, não temos nenhuma ressalva. Acho muito interessante o fato que não há, enfim, que ele contempla a heterogeneidade da situação da saúde no Brasil, disponibilizando essas diferentes opções terapêuticas a ser decidido caso a caso entre o serviço médico e o paciente. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, doutor Marobra, que é o comitê. Alguém tem um comentário a fazer com esse PCDT? Oi, Júlio. Olá, bom dia, Júlio Braga, aqui pelo CFM. Não tenho conflito de interesse, a dúvida é somente na redação, lá a justificativa de não usar a associação de dexametasona com os anti-VEGF, por que não foi analisado? Porque a resposta diz assim, que não foi incorporado porque não foi considerado, não foi analisado na... Tá. Isso, não sei se o especialista aí pode falar, doutor Mauro, por que não foi analisado? A gente não tem evidências. Eu confesso que eu não lembro de nenhum paper específico avaliando essa possível combinação. A gente, em geral, entende que os pacientes que têm uma boa resposta com anti-VEGF têm uma boa resposta com anti-VEGF. Quando não tem, ou casos selecionados, a gente procura tratar com a cortisona, com corticoide. Agora, os próprios corticoides têm uma avaliação, uma ação anti-angiogênica. A ideia, o racional por trás de utilizar a combinação não é muito discutida. A gente não tem muitos papers. Fiquei um pouco surpreso com a combinação. Eu confesso que não é uma hipótese que a gente discute em congressos, essa associação, essa combinação. Ok, pode colocar na tela o texto, até para ver a redação. Claro. O Mauro disse assim, não há evidências de benefício, talvez seja o termo correto para colocar no relatório. Sabe que eu admito que estou dizendo isso sem especificamente ter feito uma pesquisa em bancos de literatura, mas, de novo, não é uma hipótese que a gente discuta, e eu não lembro de nenhum paper, nenhum artigo que discuta isso de forma, enfim, contundente. O que o Júlio está incomodado é que se coloca assim, uma vez que a recomendação da Conitec não considerou a possibilidade de associação de ambos os medicamentos. Isso, não considerou porque não há evidências, não... Sim. Somente a redação mesmo. Luciane, posso fazer um comentário, né, em cima desse de Júlio? Sim, claro. Interessante que ele fez esse comentário, eu tive essa mesma sensação quando ouvi essa colocação, não em relação a essa terapia específica, mas de uma maneira geral, né, a justificativa veio, o PCDT não recomenda a associação porque o Conitec não avaliou. No meu modo de ver, um PCDT é uma coisa que diz respeito à decisão clínica e não à incorporação, dá suporte à decisão clínica, baseada, é claro, em incorporações. Então, deve haver, não estou falando desse caso específico, que pode realmente não ter sentido nenhum na associação, e aí esse seria a justificativa, mas eu não acho que deve ser uma justificativa para um PCDT não conter alguma coisa, porque o Conitec não avaliou aquela incorporação. Pode existir duas coisas incorporadas e que, em casos específicos, do ponto de vista do raciocínio clínico, é a melhor decisão para o paciente. E um protocolo clínico deve ajudar o médico a fazer esse tipo de raciocínio, né? Então, ele tem que ter alguma flexibilidade a mais do ponto de vista de recomendação. Em outras palavras, recomendação é diferente de incorporação, embora até um certo limite, né? Tem um limite o que eu estou falando, mas eu acho que tem que ter um pouco de flexibilidade
e a justificativa não pode ser que o CONITEC não avaliou sempre, né? Não sei se é isso também De que o Júlio qualquer jeito, sentiu assim. reforço de qualquer É. jeito que a não disponibilidade, ou não, enfim, recomendação da associação, do ponto de vista clínico nosso e tal, não faz falta, não é um tema, não é uma opção terapêutica essa combinação que a gente realmente discuta. Eu acho que talvez por isso não tenha sido avaliado. Sim, a gente pode fazer uma alteração, né, essa pequena alteração no texto. E mais algum comentário em relação a esse PCDT? Não? Então, após essa revisão, podemos seguir, então, com a aprovação da publicação do PCDT da retinopatia diabética. Todos concordam? Ok. Então, muito obrigada a participação, doutor Mauro. Obrigada, Obrigado, doutor. eu novamente. Pode colocar, por favor, o registro de deliberação. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT da retinopatia diabética. Estiveram presentes no momento da deliberação representantes da SECTIX, da SE, CESAI, SAES, CEGET, CNS, ANS, CONAS, CFM e NATS. Ok. Muito obrigada, então. Então, com essa pauta, a gente termina a parte, então, do comitê de PCDT pela reunião de número 129. Muito obrigada a todos que são do comitê de PCDT, especialmente, e daqui a pouco nós iniciaremos a reunião do comitê de medicamentos. Tchau, tchau, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Mauro. Tchau.